O que vale mais? Talento ou trabalho duro? Talento ou trabalho duro? Alguns estão falando talento, outros estão falando trabalho duro. E aí? Ok, eu vou dar alguns exemplos para você. Tom Brady, já ouviram falar? Tom Brady, jogador de futebol americano, ex-jogador, né? No Brasil ele ficou conhecido porque ele casou com a Gisele Bündchen, né? E nos Estados Unidos a Gisele ficou conhecida porque casou com o Tom Brady. Porque na verdade ele era muito conhecido nos Estados Unidos, né? Ele jogava futebol americano, era um quarterback, né? E quando ele começou a jogar, ele era franzino, magrelinho, e todo mundo falava que ele não ia para frente, não. Todo mundo falava que ele não ia dar conta, porque ele era muito franzino, muito magro para o esporte que é muito físico, né? E ele tinha que arremessar a bola a distância muito longa. E aí ele falou, não, eu vou trabalhar duro e vou fazer acontecer. E aí, talento ou hard work? Hard work, né? Trabalho duro. Ele tinha um certo talento? Até tinha, mas ele precisou trabalhar duro. E ele chegou onde ele chegou. Michael Jordan, maior jogador de basquete de todos os tempos. Na escola secundária, o técnico de basquete virou para ele e falou assim, filho, vai jogar beisebol, vai jogar outra coisa. Você é ruim, você não joga bem. Falou direto para ele, você não joga bem, você é baixo, vai para casa. Virou o que virou. Maior jogador de basquete de todos os tempos. Ganhou 6 campeonatos na NBA, Olimpíadas e tudo mais, e até hoje ainda existe uma briga, quem é melhor, se é ele, ou se é outro, então, mas está aí. Hard work. Temos aí jogadores talentosos, nós temos aí um famoso no Brasil, não vou falar o nome dele não, que eu me recuso. Temos um famoso no Brasil, mas jogava no Santos. Não, o Romário falava, treinar para quê se eu já sei o que fazer, né? Mas ele treinou, né? Mas tem aí um outro talentoso, que não gosta de trabalhar duro e está aí. Nunca mais ganhou nada. Então, nós temos 2 exemplos aqui, ou alguns exemplos, né? Nós temos exemplos de pessoas talentosas e que não fizeram nada com o seu talento, e temos pessoas não tão talentosas assim, mas que trabalharam duro e chegaram lá. E para a nossa vida espiritual, eu tenho certeza que é o que eu quero falar hoje, que nenhum de vocês, absolutamente nenhum de vocês, pelo menos eu acho, não é talentoso espiritualmente. Porque nós não somos talentosos. Nós temos que trabalhar duro para viver a nossa vida espiritual. Eu tenho certeza, pelo menos eu não estou satisfeito com a minha vida de oração. Eu não estou satisfeito com o tanto de Bíblia que eu leio durante a semana. Eu não estou satisfeito com o tanto que eu estudo. Eu não estou satisfeito até no meu comportamento. Eu espero que você também não esteja, porque se você estiver, por favor, seja bem-vindo, mas você pode ir para casa, porque nós não precisamos de você aqui. Aliás, você não precisa da gente. Pode ir para casa. Porque nós não devemos estar satisfeitos, né? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Deixa eu contar uma historinha da tartaruga determinada. A tartaruga determinada. Certa vez, houve uma competição dos animais da floresta para decidir quem era o mais rápido. Para surpresa de todos, uma tartaruga tímida chamada Tito decidiu participar. Claro, todos os animais riram dele. Disseram para ele, você nunca vai ganhar. Olha o leão. Olha o coelho, olha a corça, você nunca vai ganhar. Mas Tito não se importou. Ele estava determinado em dar o seu melhor. A corrida começou e, como de esperado, claro, Tito ficou para trás. Enquanto todos os animais disparavam na frente, muitos deles confiantes de que venceriam com facilidade, começaram então a desacelerar, brincar, a se distrair no meio do caminho. Alguns ficaram tão confiantes que até pararam de correr, desistiram, pensando que a vitória era garantida. Mas Tito, com passos lentos e constantes, não parou. Ele não olhou para trás. Não deu atenção aos gritos de desânimo, aos gritos de desista, você não pode, você é fraco. E continuou focado na linha de chegada.
Enquanto os outros se perdiam com as distrações, Tito cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, para a surpresa de todos. Ao ser entrevistado depois da corrida, Tito simplesmente disse: eu não estava preocupado em vencer os outros. A minha meta era terminar a corrida e dar o meu melhor. Hard work over talent. Trabalho duro ao invés de talento. Então, agora vocês podem abrir suas Bíblias. E nós vamos ler Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, dos versos 12 a 16. E aqui Paulo está dizendo 3. Filipenses capítulo 3, versos 12 a 16. E aqui Paulo está dizendo para nós que nós precisamos trabalhar duro. Nós precisamos ficar firmes no propósito para o qual Deus nos chamou. Paulo começa a ter um subtítulo aqui dizendo prosseguindo para o alvo. No capítulo 3, verso 12, diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, te damos graças por estarmos aqui, reunidos como igreja do Senhor, e te damos graças pela Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque temos o privilégio de abrir a Tua palavra, de ler, de sermos capacitados pelo Teu Espírito para que possamos entender o que o Senhor quer nos dizer, ó Pai. E que, mais uma vez essa noite, nós possamos estar com os olhos, ouvidos, mentes, corações abertos para o que o Senhor quer nos dizer, ó Senhor. E que nós possamos, como disse Paulo, continuarmos firmes, prosseguindo para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos capacite, Senhor, a cada dia nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, ao terminarmos o ano, nós precisamos de um pouco de encorajamento, não precisamos? Você teve um ano difícil? Foi fácil assim? Você teve um ano difícil ou não foi? Mais ou menos? Mais ou menos? O Simon disse que teve, principalmente um final de ano difícil. Sabe, está levantando o dedo assim, ó. É, Simon. Foi um ano relativamente difícil, sim, em várias áreas. Mas Paulo aqui nos encoraja, então, a permanecermos firmes, prosseguindo para o alvo, para 2025. E o nosso tema para 2025 é ide e fazei discípulos. Está pronto para fazer discípulo? Só pode fazer discípulo quem é discípulo, tá? Só pode fazer discípulo de Jesus quem é discípulo de Jesus. Se você não é discípulo de Jesus, você não pode fazer discípulo para Jesus, ou de Jesus. Então, vamos prestar atenção nessas coisas. Mas vamos ver aqui, então, de acordo com esses versos que nós acabamos de ler, vamos pegar um pouquinho do contexto disso aqui. Paulo, ele era, então, cidadão romano, lembra-se disso? Ele era cidadão romano e, frequentemente, Paulo, ele usava figuras de linguagens comuns ao contexto militar ou ao contexto esportivo, porque eram as duas coisas predominantes na época. Ou era o contexto militar ou era o contexto esportivo para ele dar exemplos de como um crente deveria se portar, ou de como um crente deveria prosseguir para o alvo, de como um crente deveria colocar a sua armadura e lutar a batalha que lhe foi proposta, de como um crente devia ser persistente, assim como um atleta que corre uma maratona deve ser, né? E como nós temos que ter a mente focada. Imagine você, um atleta de maratona, que tem que correr 42 quilômetros. Uma maratona é 42 quilômetros. Para você ter uma ideia,
Um atleta de elite que corre uma maratona, ele faz uma prova dessa em 2 horas e pouco. O atleta de elite, tá? Quando muito, 3 horas. Aqueles que não são de elite, mas correm sempre, eles completam essa prova entre 4 e 6 horas, depende de como você corre. Aí tem aqueles, que nem nós, que inventam de correr uma maratona e demora 3 dias para terminar, né? Demora às vezes 8, às vezes 10 horas, né? Mas o negócio é esse. Agora você imagina um cara correndo 42 quilômetros, sem olhar para o lado, sem olhar para trás, focado no alvo, concentrado, sem pensar no cansaço. Ele tem que estar com a mente boa, primeiro porque ele tem que pensar em tudo aquilo que ele treinou. Vocês têm que imaginar que um atleta, para chegar numa Olimpíada, num campeonato mundial, seja lá o que for, ele não treina hoje, ele não treina amanhã, ele treina 4 anos, no caso das Olimpíadas, às vezes 2 no caso do campeonato mundial, todo santo dia. Às vezes 3 vezes por dia, ele tem que estar focado. Assim deveria ser a vida do crente. Nós deveríamos orar, nós deveríamos nos preparar, deveríamos ler nossa Bíblia 3, 4, 5, 6 vezes por dia, para que nós possamos alcançar o alvo, que é Cristo Jesus, que é estarmos com Ele, que é estarmos perfeitos um dia estaremos perfeitos, mas por enquanto ainda não. Então é isso que Paulo está falando nesse texto. Em suas cartas às igrejas, Paulo demonstrava humildade ao agradecer pela cooperação na pregação do Evangelho, que foi o que ele fez aqui aos Filipenses já. E pelas orações também, e pelo apoio material que eles o enviavam. Ao mesmo tempo, ele exerce também a sua autoridade apostólica para exortar os irmãos a permanecerem firmes na fé. A cidade de Filipos era uma colônia romana e estava profundamente influenciada pelos costumes e cultura do Império Romano, que era conhecido como na época? Era a maior autoridade, a maior potência mundial. Você imagina como é que os romanos eram conhecidos? Eles eram prepotentes, eles eram arrogantes, eles eram poderosos, é assim que eles eram conhecidos. E a cidade de Filipos, sendo uma colônia romana, muitos crentes, lembram-se disso, a igreja é plantada ali e começa a pegar o evangelho. Então, muitas dessas pessoas se convertem e vêm para a igreja. E elas vêm trazendo as suas bagagens, a sua prepotência, a sua arrogância, o seu nariz empinado. E Paulo está escrevendo aos Filipenses justamente por isso. E Paulo usa, inclusive, no capítulo 2, dizendo aos Filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, se fez servo e morreu a morte pior de todas, a morte na cruz. Veja aqui essa contradição. Vocês, seus crentes arrogantes, não sejam assim, não sejam como os romanos, sejam como Jesus. Seja humilde. Ele se entregou, faça isso você também. Paulo está chamando a atenção para isso. E no capítulo 3, Paulo chama a atenção dos filipenses a depositarem a sua confiança exclusivamente em Cristo. Usando a imagem de um atleta, ele os encoraja a permanecer ou a perseverar na caminhada cristã. E é a partir desse verso que nós vamos aprender algumas lições importantes. Primeiro, como eu disse no começo, nós não devemos estar satisfeitos com a nossa vida espiritual. Nós não podemos estar satisfeitos com ela. Veja o que o verso 12 nos diz: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Eu ainda não obti isso. E quem está falando aqui não é o pastor Leandro, não é o Diego, não é o pastor Kleber, não é a Adriana. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. É ele quem está escrevendo isso. O apóstolo Paulo, ele demonstra uma profunda insatisfação com o que ele já alcançou em sua jornada espiritual. E nós estamos falando de um apóstolo experiente, de um plantador de igrejas, de um pregador incansável do evangelho. Ele reconhece que ainda não atingiu a plenitude e a perfeição em Cristo Jesus. Para ele, a vida cristã é uma caminhada contínua, um processo de crescimento constante, com Cristo como ponto de chegada. Assim também deveria ser a nossa vida.
Como pessoas maduras em Cristo Jesus, devemos fazer a mesma coisa em nossas vidas. Nós devemos fazer uma autoavaliação honesta. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, mas você não me responde não, hein? Você guarda para você. Não precisa nem balançar a cabeça, nem virar os olhos. Guarda para você as suas respostas. Não quero saber a sua resposta, mas já vou fazer, calma. Nós precisamos fazer uma autoavaliação. E depois, então, dessa avaliação, nós precisamos estar convictos, irmãos, convictos de que a luta contra o pecado ainda não terminou e a perfeição nós vamos ter somente em Cristo Jesus. Agora, você está satisfeito com a sua vida espiritual? Não responda. Você tem lido a Bíblia como você deveria ler? Você tem orado como você deveria orar? Você tem perdoado como você deveria perdoar? Você tem proclamado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo como você deveria proclamar? Você tem cuidado, homem, você tem cuidado da sua família como você deveria cuidar? Esposa, você tem sido submissa ao seu esposo como deveria ser? E quando eu digo aqui submissão, eu estou falando aqui a palavra bíblica. Não estou falando de ser capacho, de ser mandada pelo seu marido. Estou falando, vocês têm sido uma auxiliadora idônea do seu esposo? Filhos, vocês têm sido obedientes aos seus pais? Pais, vocês têm dado rédea para os seus filhos? Nós precisamos, essas coisas fazem parte da vida cristã. A luta contra o pecado continua. O seu filhinho pequenininho, bonitinho, é pecador. Você precisa ensinar a ele que ele é pecador. A Adriana estava falando do Samuel hoje, eu já catei ele de jeito lá na mesa, lá em casa. Você já passou fome alguma vez? Pois é. Era exatamente isso que eu estava falando para ele. Não gosto disso, não quero aquilo. Ah, não gosta. Falei para ela, deixa sem comer o dia todo. Você vê se chega à noite, ele não vai comer até o reboco da parede. A gente precisa ensinar isso, irmãos. Vai ter coisa que você não gosta, vai ter coisa que eu não gosto, tudo bem. Agora, nós precisamos ensinar valores. A luta contra o pecado continua. Ela não acabou, não. E a perfeição, ela só será alcançada na glória, quando estivermos com Cristo. E a acomodação, ela é perigosa. A acomodação é perigosa. A igreja de Sardes, se vocês se lembram bem, em Apocalipse 3, se você está lendo a Bíblia, você deve saber do que eu estou falando. A igreja de Sardes, em Apocalipse 3, é um exemplo disso. Enquanto ela se considerava viva e espiritual, Jesus a via como morta e prepotente. A questão não é como você se vê, a questão é como Jesus te vê. A questão não é como eu me vejo, a questão é como Jesus me vê. Porque eu posso te enganar, mas ele eu não engano. Essa igreja, ela era considerada pelo Senhor Jesus morta e prepotente. Essa falsa percepção que nós temos de si mesmo é resultado ou gera um resultado de falta de vigilância e autocrítica. Nós precisamos ser autocríticos muitas vezes. Tudo bem que tem vezes que nós somos autocríticos até demais. Isso também não é bom, porque é um excesso. Mas nós precisamos de autocrítica. No esporte, um atleta ele se concentra com suas conquistas. Aliás, desculpe, um atleta que ele só se concentra nas suas conquistas, logo, ele perde para os adversários. Por quê? Porque ele se torna prepotente. Eu sou bom, ninguém me vence. E aí o que acontece? Ele é superado, porque tem outro que treinou mais que ele, tem outro que se esforçou mais que ele. Da mesma forma, na vida cristã, se pararmos de progredir espiritualmente, nos tornamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Não que se estivermos fortes, o inimigo não vai atacar. Sim, vai. Mas se estivermos fortes, com as ferramentas certas, nós venceremos o inimigo, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Ele já foi derrotado. Por isso, é fundamental nós estarmos vigilantes, sempre meditando na palavra de Deus, em oração e servindo aos outros, uns aos outros com dedicação.
Reconhecer a nossa dependência de Cristo, assim como Paulo fez, quando nós dizemos que fomos alcançados por Ele, e é a graça dele que nos sustenta. Não se trata apenas de evitar o pecado, irmãos, preste atenção nisso. A vida cristã não se trata apenas de evitar o pecado, mas de nos esforçarmos para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Existe um adicional aqui. Estar prontos para deixar para trás tudo que nos impede de avançar, assim como Paulo disse no texto que nós acabamos de ler. O que tem te impedido de avançar? O que tem te segurado? Quais são as correntes que têm te prendido de avançar? Deixe para trás. Abandone. E isso inclui arrependimento de pecados. Isso inclui nos esforçarmos para nos tornarmos parecidos com Cristo a cada dia. Abandono de velhos hábitos e uma renovação constante de mente, assim como diz Paulo, escrevendo aos Romanos, diz em Romanos 12:2, que sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Sem renovação de mente, você não pode experimentar isso. Então, as coisas que nos agarram, as coisas que não nos deixam crescer, precisam ser deixadas para trás. Então, primeira coisa, autoavaliação. Nós não podemos estar satisfeitos com a nossa vida cristã. Segunda coisa, devemos ser dedicados. Nós vamos falar muito sobre dedicação hoje. Assim como um atleta treina com disciplina e foco na linha de chegada, o crente precisa de dedicação na sua vida espiritual. A caminhada cristã exige que os nossos olhos e pensamentos estejam fixos em Cristo Jesus e na vontade de Deus para nossas vidas. Nós devemos evitar distrações que nos afastam do propósito para o qual nós somos chamados. O que tem te distraído? Qual tem sido a sua distração? Você sabe qual é. Eu não vou falar raiva porque não é a palavra, mas me dá uma gastura quando eu falo com alguém, fala, pastor, mas eu não consigo porque eu não sei. Sabe? Você não consegue porque você não quer. Você sabe. Pastor, mas eu não consigo. Consegue. Consegue. Irmãos, nós precisamos lutar. O problema é que nós queremos lutar com as armas erradas. Vamos usar as armas certas. Paulo demonstra essa dedicação no texto quando ele afirma, uma coisa faço, deixando as coisas para trás e me esforçando para prosseguir para o alvo. Ele está concentrado no que é essencial. No que você tem se concentrado? No que nós temos nos concentrado? Nós precisamos deixar de lado o que é secundário para alcançar o objetivo principal, que é Cristo. Essa abordagem de Paulo, ela nos ensina a importância de priorizar aquilo que realmente importa na nossa vida espiritual. Dedicação, irmãos, dedicação não é facilidade. Nós precisamos nos dedicar. Quer vida fácil? Como diz lá no interior, quem é do interior aí? Quer vida fácil? Vai empurrar bebo na ladeira. É facinho, ó. Foi. Lá a gente brincava, lá no interior, quer vida fácil? Faz isso. É fácil. Não. A dedicação aqui, ela não pode ser confundida com facilidade. Ninguém disse que seria fácil. Alguém te disse que seria fácil? Alguém disse para você, vem para Jesus. Vem para Jesus que a sua vida vai ser fácil. Vem para Jesus que você vai ficar rico. Vem para Jesus que os seus problemas acabaram. Se alguém disse isso para você, mentiu. Isso não é bíblico, nunca foi e nunca vai ser bíblico. Pelo contrário, Jesus disse, se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e carregue ela e vem, siga-me. E tomar a cruz é esvaziar-se de si mesmo. Não é só as dores físicas, não. É esvaziar-se de si mesmo, assim como ele fez. Esvaziou-se de si mesmo.
O grande problema da humanidade é exatamente esse. Nós estamos muito cheios de si mesmos. Quando nós deveríamos estar cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios de si mesmos. É o que eu acho, o que eu quero e o que eu sei que importa. E o que eu tenho. E não é isso que a Bíblia ensina. E ninguém disse que seria fácil. A vida cristã é uma corrida cheia de desafios. Mas se nós formos sinceros, nós percebemos que quando nós nos dedicamos para alcançar um objetivo, nós damos o nosso melhor. É ou não é verdade? Tirando a dieta. Tirando a dieta, tudo que você fala que vai fazer, você se esforça. Dieta não vale. Dieta está out of the picture, né? Tem gente que consegue por um período, vai. Mas quando você fala, você traça um objetivo, fala, não, eu vou construir algo, você vai trabalhar duro para isso. Ué, nós aqui, o que nós estamos fazendo aqui? Alguém está aqui de alegre? Alguém está aqui de alegre? Quem está aqui de alegre? Ah, eu vou lá para a Inglaterra porque eu sou alegre. Não, vocês vieram para cá, assim como eu vinha 20 anos atrás, porque nós traçamos um objetivo. E nós nos esforçamos para alcançá-lo, não é verdade? Para dar uma vida melhor para a nossa família, para que possamos construir algo, para que possamos ter algo, e de repente aqui Deus muda tudo, ok, mas continuamos para o alvo. Quando você aplica a sua energia, aplica a sua confiança, aplica tudo, você consegue. Por que na vida espiritual você não consegue? Por quê? Porque não é prioridade. Simples assim. Coloque as prioridades no lugar certo. E muitas vezes, nós precisamos também tomar cuidado, porque muitas vezes nós confundimos dedicação com fazer muitas coisas. Isso também é perigoso. Na igreja, isso pode se manifestar em um ativismo desenfreado. Onde nós tentamos realizar tantas atividades que nós acabamos não fazendo nada. Somos falhos em todas elas. Paulo ele nos ensina aqui que é melhor fazer uma coisa bem do que fazer um monte desleixado. E não é assim na vida. Já diz o ditado, o famoso ditado, que quem quer agradar a todos, não agrada a ninguém. E tem o outro ainda, que quem quer fazer tudo, acaba não fazendo nada. Esse ditado é tudo tirado da Bíblia, gente, vocês que não sabem. É exatamente, tudo de Provérbios. Esses ditados que dito populares, vem da Bíblia, é Provérbios. Então Paulo nos ensina que é melhor fazer uma coisa bem e com afinco, com concentração, dedicação, do que assumir várias responsabilidades a ponto de não cumprir nenhuma delas com excelência. Veja o exemplo de Atos 6. Atos 6 nos traz uma lição valiosa sobre dedicação. Os apóstolos, quando eles viram que eles estavam sendo sobrecarregados com muitas coisas, eles então vieram para a igreja e falaram assim, olha, nós precisamos dividir as tarefas. Por quê? Porque nós precisamos nos concentrar naquilo que nós somos chamados, que é o ensino da palavra. Vocês então escolherão 7 homens cheios do quê? Cheios de alegria e disposição para trabalhar. Não, cheios de sabedoria e do Espírito Santo, para que eles então possam tomar conta dessas outras atividades. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está cheio de alegria e disposição para trabalhar, não significa que nós estamos no lugar certo. Nós precisamos pensar também nessas coisas. Por quê? Porque eles reconheceram que a sua principal, eles, eu dizendo os apóstolos, eles reconheceram que a sua principal responsabilidade era a pregação e o ensino da palavra. E eles convocaram então outros para assumir as tarefas administrativas. E aqui eu diria secundária, não que seja secundária, mas nesse sentido é, porque a principal tarefa deles não era administrativa, era o ensino. E essa decisão, então, demonstrou a importância no foco e na priorização daquilo que nós fazemos, permitindo que cada um servisse conforme a sua vocação. E assim é na igreja, ou deveria ser na igreja. Então, isso nos ensina que dedicação não significa fazer tudo, mas concentrar naquilo
para o qual Deus te chamou para fazer. Amém? E não diga que Deus não te chamou para fazer nada, porque é mentira sua. É você que não quer fazer mesmo. É você que não quer fazer. E Paulo também diz no texto que nós devemos evitar as distrações. Distrações, são um dos maiores obstáculos para a dedicação. Hoje, vocês sabem qual é a maior distração hoje para a vida de qualquer um? De qualquer um na face da terra, a não ser que você seja um ermitão e viva na montanha? Telefone. Para ler um livro. Para estudar a Bíblia. Pim. Não, estou olhando, vai que é minha mãe, né? Pim. Oi, vai que é meu filho, né? Pim. Oi, vai que é do trabalho, né? Acabou, distraiu. Acabou sua dedicação. Você está aqui na igreja, pim, você está aqui, ó. O pastor não está vendo, estou vendo todo mundo. A cabecinha baixa aqui, ó. Distração. Isso é distração. Mas não só essa. Tem outras distrações que você identifica quais são, né? Nós precisamos evitá-las. Outras preocupações da vida são distrações. E muitas vezes essas distrações ou preocupações cotidianas, né, leva a nós termos um excesso de compromissos muitas vezes. E o Senhor Jesus disse o que para nós? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, nós estamos correndo atrás do vento muitas vezes. Às vezes nós trabalhamos tanto para construir, para fazer. E aí, daqui a pouco, nós vamos chegar na fase... Eu estou olhando aqui, ó, a maioria de nós já passou dos 40. A maioria de nós já passou dos 40, já tem uns dos 50. O pessoal desse canto aqui, ó. Aqui, ó. Tem um pessoalzinho aqui, ó. Tem um pessoalzinho aqui, ó. Tem um pessoalzinho aqui também, ó. Tem um pessoalzinho aqui, já passou dos 60. Né? E muitas vezes, nós trabalhamos para ter, e quando nós chegamos a certa idade, nós não temos saúde para desfrutar. Aí vai ter que cuidar da diabetes, da pressão alta, do problema cardíaco, da coluna, dos nervos ciáticos. E assim vai. Né? Já diz o Matuto que mora na beira do rio, fala, nós vive aqui na beira do rio. Traduz aí, Paulo. Nós vive na beira do rio, nós temos uma hortinha, nós pesca e tem uma vida boa. O povo da cidade fala que nós não trabalhamos, mas eles trabalham para no fim da vida ter uma vida boa que nem nossa. É isso. É ou não é? Para que nós trabalhamos? Para ter uma vida boa, para depois poder pescar, poder ter uma horta, poder ter um lugar. É isso. Isso seria prioridade? É claro, eu não estou dizendo aqui para a gente ser inconsequente, não pensar no amanhã, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós precisamos colocar as prioridades no lugar certo. Só isso. Nós precisamos evitar distrações. Evite distrações. Terceiro lugar, nós devemos ter direção. Veja o que o verso 13 diz. Esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante. Paulo nos lembra que a vida cristã exige foco e clareza de propósito. Nós precisamos saber onde queremos chegar e tomar atitudes práticas para alcançar esse objetivo, amém? Em todas as áreas. Assim como um atleta em uma corrida não perde tempo olhando para trás, olhando para os lados, nós também não podemos nos distrair com o que já passou. Já passou? O nome já diz, é passado. É passado. Nosso olhar deve estar fixo no alvo que é Cristo e na vida eterna que Ele nos prometeu. Um corredor bem-sucedido, ele concentra a sua mente, como eu disse no começo.
A sua mente, a sua energia, o seu esforço na linha de chegada. Ele não se distrai verificando o quanto ele já correu. Ele não se distrai querendo saber o passo da corrida dele. Não numa corrida, não. Ele faz isso no treino, porque ele está se preparando, mas na corrida não. É para frente, é olhando para frente. Assim deve ser também a atitude do crente na caminhada espiritual. Não podemos permitir distrações. O passado, muitas vezes, tem roubado o nosso foco. O passado tem roubado o foco do futuro que Deus nos prometeu. Nós ficamos presos ao nosso passado. Ai, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, outro fez. Você já não pediu perdão? Já não foi perdoado? Já não foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Então, bola para frente. Esquece o passado, porque se eu fosse ficar preso ao meu passado, coitado. Coitado de você se fosse ficar preso ao seu passado. E aqui no contexto de Filipos, Paulo escreve a uma igreja composta majoritariamente por romanos e gregos. Lembra que eu falei no começo? Por romanos e gregos. Eles eram orgulhosos na sua cidadania e na sua cultura. Eles adoravam 350 mil deuses. E aí agora eles aprendem que só existe um, que só ele que deve ser adorado. Eles eram arrogantes, presunçosos. E Paulo está dizendo para eles, não olhe para trás. Não olhe para trás. Ele mesmo poderia ter se apegado aos méritos do seu passado. Ele, Paulo, era cidadão romano, era fariseu, mestre da lei. Contudo, ele declara isso e considera isso tudo como esterco, estrume de vaca. Segundo Filipenses 3, 7 e 8. Ele considera tudo isso como cocô de vaca. Tudo isso que ele era. Então essa atitude, ela nos ensina que quando estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. O nosso apego não deve estar nas nossas realizações, falhas ou identidade passada, mas na nova vida que temos recebido em Cristo Jesus. Lucas 9,62 nos alerta para isso. Ele diz o seguinte, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Você já arou uma terra? Você sabe o que é arar uma terra? Preparar uma terra? Né? E o arado naquela época provavelmente era puxado, era manual, era o homem puxando, depois quem tinha mais condições tinha um jeguinho, tinha um boi para puxar aquela ferramenta que ara a terra, que vai mexendo a terra para depois, para preparar essa terra para você vir plantando depois. E quando ele diz, você põe a mão no arado, é porque você está andando aqui em uma linha, porque você tem que fazer uma linha reta e depois tem que fazer outra linha do lado. Se você olhar para o lado, tirar a mão, você saiu do caminho. E é exatamente isso que o texto está dizendo. Para esse contexto aqui, nós precisamos ir para aquele contexto. Falando aqui, ó, aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto. Por quê? Porque vai sair do caminho. Vai sair do caminho. Então nós não podemos olhar para trás, irmão. Nós não podemos soltar a mão do arado. Não podemos. E alguns se prendem ao passado porque sentem culpa pelos erros que cometeu. Outros olham para trás com orgulho, exaltando as suas conquistas, antes de conhecerem a Cristo. Em ambos os casos, o foco no passado, ele impede o crescimento espiritual. Nós não podemos olhar para trás com culpa, mas nós também não podemos olhar para trás com orgulho, porque eu não me orgulho da vida que eu levei antes de Cristo. Nós não podemos nos orgulhar disso. Então, em ambos os casos, o passado impede o nosso progresso. É como um exemplo de testemunhos. Ó, domingo que vem nós vamos ter culto de testemunhos. O que nós queremos ouvir aqui? Nós queremos ouvir, não é o que você é, o que você fez, o que você deixou de fazer. Nós queremos saber o que Deus fez na sua vida. Você já ouviu aqueles testemunhos que o cabra fica meia hora falando quem ele era, que ele fez isso, que ele fez aquilo, mas Jesus me transformou, glória a Deus, amém. Acabou o testemunho. Quem é que quer saber quem ele era, o que ele deixou de ser? Nós queremos saber o que Deus fez na vida dele. Claro que é válido o testemunho de algumas pessoas que tinham uma vida assim, assim, assado, mas que tal nós focarmos mais no que Deus fez e o que nós somos hoje em Cristo Jesus? É isso que nós devemos fazer. E em quarto lugar, nós devemos ter disciplina. Olha nós aqui de novo. Disciplina.
A vida cristã, além de dedicação, disposição, é indispensável viver com disciplina, obedecendo às regras estabelecidas por Deus. Quem é que estabelece as regras? É Deus. Então nós devemos viver de acordo com elas. No esporte, aqueles que desrespeitam as regras enfrentam então punições severas. Eles perdem os títulos, eles deixam de competir, incluindo desqualificação. Da mesma forma, o nosso juiz, que é santo e infalível, requer que nós vivamos em conformidade com a sua palavra. Disciplina. Existe aqui necessidade de regras. Hoje está sendo pregado em alguns lugares um evangelho que não tem regra. Olha, você tem que ser crente, você pode ser crente, mas você pode viver a vida do jeito que você quiser, tá? Pode viver a vida que você quiser, pode fazer sexo fora do casamento, pode sonegar imposto, pode roubar carro, pode fazer o que você quiser. Está tudo bem. É o evangelho que está sendo pregado. Sabe por quê? Porque o que importa é a sua vida espiritual. O que importa é a vida que você está vivendo. Sabe quem começou com isso? Os gnósticos. Lá no primeiro século. Segundo século. É assim que eles viviam. Eles falavam assim, nós acreditamos no Espírito. Só que é difícil acreditar em Cristo, em Jesus, porque se Ele é mesmo Deus, porque nós acreditamos em Espírito, e Cristo era matéria, e a matéria morreu na cruz, então Ele não era Deus. Olha a confusão. E aí eles diziam ainda, olha, do meu corpo eu faço o que eu quiser, porque o que importa é o meu espírito, então eu vou me prostituir, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou me dilacerar, eu vou entregar o meu corpo, eu vou entregar os pecados desse mundo, porque aqui é que é bom, porque o que importa é para onde eu vou quando eu morrer, o meu espírito vai estar com o Senhor. Era isso que eles criam. E aí precisou existir um concílio em Jerusalém primeiro, depois o concílio de Nicéia, para falar, opa, esses ensinamentos estão totalmente errados, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos viver de acordo com a fé que professamos. A Bíblia diz, não matarás, eu vou lá e mato. Não adulterarás, eu vou lá e adultero. Não roubarás, eu vou lá e roubo. Ué, não está batendo, tá? Disciplina. Sansão, escolhido por Deus, não foi? Escolhido por Deus. Desobedeceu. O que aconteceu com ele? Perdeu suas forças. Saul começou bem. Grandão, bonito, o povo escolheu. Olha lá um rei bonito que nós temos. Grandão, forte, o maior do povo. Né? Pois é. E ele foi rejeitado. Por quê? Desobediência. Moisés conduziu o povo 40 anos no deserto, aguentando aquela... crente é chato pra caramba, né? Tá vendo? Lá que era bom. Moisés, você fica aí, manda Deus falar com nós. Você fica ensinando essas coisas aí de 10 mandamentos, não quer saber disso não. Quer saber de bezerro de ouro. E Moisés vai lá e conversa e fala de novo. E o povo, e Deus manda maná. E o povo, vamos guardar um pouco. Não confia não, Moisés também velho. Moisés, 40 anos no deserto. Chegou no final da carreira, Deus vira para ele e fala, não vai entrar. Por quê? Desobedeceu. Viveu uma vida reta. Mas em um determinado momento Deus falou, fala com a pedra, fala com a rocha. Ele vai lá e bate na rocha. E Deus vira e falou, eu não mandei você bater. Mas esse povo me enche o saco, Deus. E desobedeceu, não entrou, viu de longe, falou, tá vendo aquela terra lá? Pois é, essa é a terra que eu prometi, só que você não vai. Desobediência. Então esses, irmãos, são os exemplos que mostram para nós que a obediência a Deus, ela não é opcional. Para correr a corrida da fé, nós precisamos viver segundo as suas regras, as regras dele. Hoje, nós vemos uma geração, especialmente entre os jovens,
marcada pela falta de disciplina. Você já andou de ônibus em Canintal 3 horas da tarde quando os meninos saem da escola? Parece que você está do lado do Satanás. Eu não estou brincando, não. Eles xingam, eles insultam, eles te empurram. Porque não existe disciplina nenhuma. Nenhuma. Nem em casa e nem na escola. Em nenhum lugar. Não tem disciplina. Aqui no Reino Unido, as estatísticas indicam que a juventude aqui no Reino Unido é considerada uma das mais delinquentes de toda a Europa. É onde seu filho está, na escola. Mais delinquentes da Europa. É isso aí. Eles aprendem com 7 anos na escola que se você brigar com eles, você colocar de castigo, liga para a polícia. Se você pegar no braço dele, liga para a polícia. Aí eles vão lá e tomam seu filho de você ainda. Porque não tem disciplina. Porque não pode falar não. Fala não para o seu filho, para você ver uma coisa. Vocês podem me chamar do que for, de autoritário, de old school. Lá em casa não é não e acabou. E chora, esperneia. Depois passa. Mas não é não. Lá em casa tem uma coisa que não acontece, é vencer eu ia falar o pai, né? Lá em casa tem uma coisa que não acontece, é vencer o vovô na canseira. Não vence. Eu é que venço na canseira, de tanto que eu falo não. Falo, não, eu vou falar não até você parar de pedir. Para. E aí depois eu explico. Está vendo por que eu falei não? Deus dá tudo que você quer? Deus dá tudo que você quer? Graças a Deus que não, senão você estava ferrado. E por que nós achamos que nós temos que dar tudo que nossos filhos querem? É porque eu tive uma infância tão difícil, meu filho não vai passar por essas coisas. Aí você cresce um monte de lesado. Uns homens que não quer saber de nada, com 30 anos só quer saber de videogame, só quer saber de brincar. Umas meninas que não quer saber de casar porque não tem homem para casar. Estou falando alguma mentira? Estou falando, se eu estiver falando mentira, você pode ataque a primeira pedra. Desse lado aqui já tem uma cicatriz. Já rachei uma porta. Então, irmãos, nós precisamos ter disciplina. Nós precisamos ensinar disciplina aos nossos filhos. Mas a disciplina começa primeiro na vida de quem? Papai e mamãe. Vai ensinar seu filho a orar, mas ele já viu você orando alguma vez? Eu vou ensinar meu filho a ler a Bíblia. Ele já viu você lendo a Bíblia alguma vez? Nós precisamos começar. E nós, né? Então, pastor, e as aplicações práticas? Se você ainda não entendeu, vamos lá para as aplicações práticas do sermão de hoje. Deixa eu até tomar uma água. Aplicações práticas, vamos lá. Como a Paula gosta que eu digo, se você não lembrar de nada que eu falei essa noite, lembre-se dessa última parte. Paula? Primeiro, nós devemos estar insatisfeitos com a nossa vida espiritual. Amém? Nós precisamos estar, irmãos. Nós precisamos estar. Faça uma autoavaliação. Honesta. Pergunte-se quais áreas da sua vida espiritual precisam de amadurecimento. E confesse as suas fraquezas. Confesse a Deus as suas fraquezas. Estabeleça metas. Estabeleça metas espirituais. Estabeleça, vou comprar um carro ano que vem, vou comprar uma casa, vou fazer uma viagem, mas estabeleça também uma meta espiritual. Faça isso. Decida crescer na disciplina da oração, na disciplina do estudo bíblico, na disciplina do culto doméstico com seus filhos. Mantenha-se humilde. Mantenha-se humilde, irmãos. Lembre-se que a perfeição só será alcançada na eternidade. Enquanto estivermos aqui, seremos falhos. Seremos falhos. Dedicação. Priorize qualidade ao invés de quantidade.
Priorize qualidade ao invés de quantidade. Não importa quantos abraços você dá no seu filho, o que importa é aquele abraço que você deu de verdade. Não importa quantos presentes você deu para o seu filho, o que importa é aquele presente que realmente fez a diferença na vida dele. Não importa o tanto que você falou, o que importa é o que você falou que realmente fez a diferença. Priorize, priorize. Direção, abandone o passado. Irmãos, abandone o passado. Deixe os erros, deixe as conquistas do passado no passado. Priorize o hoje. Priorize o que você tem feito hoje e foque no futuro, que é quando estaremos com o nosso Senhor. Evite comparações. Não se compare a ninguém. Não se compare a ninguém. Lembre-se que a sua caminhada é sua. Não queira ser mais espiritual do que ninguém e não queira ser tão espiritual quanto alguém. A sua caminhada é sua. A sua caminhada é sua. Siga as regras. As regras, nós sabemos quais são. Nós sabemos quais são. Cultive autocontrole. Autocontrole. Assim como o atleta, ele controla os seus desejos para alcançar a vitória, discipline-se você também para resistir a tentações. Seja constante. Vou falar mais uma lá do interior. Lá no interior, nós brincamos com aquele pessoal que começa bem, mas para no meio do caminho, nós chamamos de cavalo paraguai. Começa bem numa correria danada, aí no meio do caminho começa a cansar, põe a língua para fora, todo mundo vai embora e o cavalo do Paraguai fica. Cavalo paraguai, tem uns cavalos paraguai aqui. Começamos bem, estamos empolgados, vamos lá, vamos fazer. Olha, 2025 está aí, vamos lá, dieta, academia, vida espiritual, glória a Deus, aleluia. Chegou dia 2, ai, que desânimo. Estou cansado. Mas só um docinho. Só uns 3 quilinhos de quê? De pudim. Leite condensado. Bom da energia. É assim. Seja constante, irmãos. Seja constante. Não permita que os desânimos, a falta de motivação ou as distrações tirem você do foco. Tudo isso para falar que a vida cristã, ela é uma corrida que ela exige esforço contínuo e individual. Nós estamos aqui para apoiar uns os outros, mas eu não posso correr sua corrida por você. Eu não vou te pegar no colo e sair correndo. Porque se eu quiser pegar você no colo, eu vou cair também. Eu posso te dar a mão para tentar te tirar do poço, para te encorajar, mas eu não posso correr por você. A decisão tem que ser sua. A corrida é sua. A vida é sua. Então é você que tem que fazer. Mas o prêmio, ele é incomparável. O prêmio é a vida eterna com o nosso Senhor Jesus. Que nós possamos correr com uma insatisfação santa. Com uma dedicação incansável e com uma clareza perfeita de onde queremos estar com o nosso Senhor. Sempre olhando para o alto, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé? E nós vamos cantar uma música também. Nós vamos cantar com a letra lá em cima, tá bom? Primeiro vamos orar. Quem quiser depois o livro em inglês, ó, tá aqui, pode pegar. Senhor Deus, mais uma vez nós te damos graças por essa noite, pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo. Senhor, eu te peço, Senhor, que nós possamos ruminar, nós possamos pensar, lembrar de tudo que foi dito essa noite, que possamos colocar o nosso foco no lugar certo, que é no Senhor Jesus. Que
que possamos colocar a nossa energia no lugar certo, que é no Senhor Jesus, e que possamos sempre nos lembrar do nosso destino final, que é o Senhor Jesus. Pai, que o Senhor encoraje a tua igreja, encoraje os meus irmãos, as minhas irmãs, encoraje os visitantes que estão aqui hoje, Senhor, a não desistir da corrida proposta, a não desistir do Senhor Jesus, porque o Senhor é o único caminho, o Senhor é o único caminho, o Senhor é o único mediador entre Deus e o homem, entre homem e Deus, é o Senhor Jesus. Não existe nenhum outro nome a qual o homem possa ser salvo, mas somente o nome de Jesus. Que possamos colocar a nossa confiança, que possamos colocar o nosso esforço, a nossa dedicação naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que nós possamos confessar os nossos pecados, possamos ser verdadeiros com nós mesmos, que possamos ser insatisfeitos com a vida espiritual que nós temos levado. E que o Senhor nos encoraje através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos dê energia, dê discernimento espiritual, mas principalmente que o Senhor coloque em nós essa vontade de Te buscar a cada dia, Senhor, nós te pedimos. No nome santo do Senhor Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.